Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal César Ramos Dextravox. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, compartilhe, comente isso. É muito interessante o que eu vou falar. Eu vou falar sobre o arquipélago Brasilzuela, ou Brazuela, que em breve nós vamos ter aqui na América do Sul. Então, esse nosso presidente afirmou que tem muito orgulho de ser chamado de comunista e que o conceito de democracia é uma coisa relativa e várias outras coisas que ele falou ontem no discurso de abertura do Foro de São Paulo, que está acontecendo em Brasília nesse momento. O horror da gente saber disso, as pessoas não acordaram ainda, meu Deus do céu, que nós estamos vivendo uma ditadura comunista no Brasil. Ele disse que há uma luta histórica, né, contra a família, contra o patriotismo, contra os costumes no Brasil. Costumes que ele quis falar, ideologia de gênero, ideologia gaysista, feminismo, essas ideologias para destruir a família que tem aí, né? E ele elogiou ditadores como Fidel Castro, Maduro, Chávez e outros aí. É incrível o que a gente viu. Esse homem, é bom que o mundo saiba que ele não nos representa, não representa as pessoas de bem, a família, não representa os conservadores nem as pessoas de direita. Ele representa a esquerda, o pior das esquerdas do planeta. Então é incrível que esse Estado democrático de direito relativo aí está sendo abraçado e aplaudido pela OAB, pelo Ministério Público Federal, que tenta fechar as emissoras de rádio, censurar as pessoas, defende, os tribunais superiores também defendem isso, o Senado Federal, a Câmara, a Rede Globo, a mídia, enfim, esse Estado democrático de direito, né? Graças a essa desgraça que foi eleita no Brasil agora para arrebentar com o país. Ontem eu gravei um vídeo e mostrei o problema que muitos patriotas que se sacrificaram até agora, foram presos, perseguidos, perderam suas contas bancárias, seus sigilos bancários e telefônicos, estão se incomodando aí, gastando com advogados, porque eles tentaram ser patriotas, defender a nossa democracia, a nossa liberdade, e não conseguiram. E o que a gente viu aí, tem oficiais do exército presos, tem advogados, tem índio, tem pastor evangélico. Então, ditadura 5-2 é o nome do vídeo de ontem, que o TSE cassou os direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro por 5-2. 5 petistas votaram para cassar. Só porque, qual é a desculpa esfarrapada que eles deram? Ah, porque o cartão de vacina dele, não sei o que, ele falsificou a vacina, ele fez uma reunião com embaixadores, como coisa que o TSE lá e o ministro Fachin, quando era presidente do TSE, não fez uma reunião igual, convocou embaixadores de todo mundo para falar da segurança das urnas e falar mal do presidente que estava querendo dar um golpe e que a democracia estava em perigo. Isso também é crime contra a pátria. Inventar essas narrativas mentirosas aí. Quem deu golpe foi eles. Quem é fascista são eles. Então, só na base da caneta e da interferência em outro poder, rasgando a Constituição, é que eles conseguiram caçar o ex-presidente Bolsonaro. E caçaram já outras pessoas, outros deputados que já foram caçados, como o Dallagnol, o Francisquini e outros aí. Mas o que nós podemos fazer? Você poderia perguntar, mas e agora? O que vamos fazer? Tudo na vida é uma questão de cultura. E a nossa cultura brasileira, a cultura aqui do Ocidente, está sofrendo muito. Então, o que nos falta? Nos falta conhecimento, e há duas maneiras da gente adquirir conhecimento, que é através da experiência do próprio sofrimento, da própria carne, ou então a experiência pela literatura, pela história, ou daquelas pessoas que já sofreram, que já experimentaram no passado recente ou não, perseguições, tiranias, por guerras, por ditaduras comunistas, como na antiga União Soviética, que eu cito de exemplo aqui no livro que eu vou indicar para vocês, que é esse livro aqui, O Arquipélago, né, de Alexandre Solzhenitsyn. Ele escreveu vários livros, entre eles esse aqui, sobre a ditadura de Lenin e Stalin na União Soviética. Trata-se de um escritor muito premiado, Prêmio Nobel de Literatura e tudo, e a obra mais famosa dele é essa aqui, né?
o Gulag, né? Arquipélago Gulag. É uma das obras mais famosas dele, que conta a história dos campos de concentração da antiga União Soviética, onde milhões de prisioneiros morreram de fome, de doença, de fuzilamento, de frio, porque eles tinham contestado o regime do Lenin e do Stalin, como fez aqui o Carniça da Silva aqui. E nós estamos aqui no Brasil há mais de 30 anos caminhando para o mesmo destino. Cada dia a gente chega mais perto do mesmo destino e parece que a maioria do povo não percebeu isso ainda e muitos estão até torcendo para que isso aconteça, né? A esquerda torce para que chegue logo tudo isso que eles já colocaram na legislação, já estão aplicando no povo. Aqui nós já temos perseguições políticas, nós já temos censuras, inquéritos do fim do mundo, a imprensa conservadora é perseguida, cassação de políticos, como eu falei, vários aí já foram casados, e agora o Bolsonaro também foi cassado por 8 anos, direitos políticos, fora os outros processos que são feitos contra ele, processos totalmente sem fundamentação nenhuma, prisões ilegais de militares, jornalistas, de deputados, influenciadores digitais, tia do Zap, empresários, todo mundo é perseguido, é preso e fica por isso mesmo. Todos os dias o STF, o TSE, o Alexandre de Moraes e o próprio presidente da República ameaçam as pessoas, dividir o país em dois, entre os certos e os errados, entre os bons e os maus, os comunistas e os conservadores, só eles que são os bons, os certos e os corretos, os outros são corruptos, são antidemocráticos, e aí, por aí. Então esse livro aqui, meus amigos, ele relata, o livro do Solzhenitsyn, tem 16 capítulos, e é uma realidade bizarra, é uma distopia, mas toda a obra dele aborda minuciosamente, de maneira até poética, as prisões ilegais, as torturas, a ingenuidade do povo que naquela época docilmente se entregava, aceitava as prisões dizendo assim, eu não fiz nada, eu logo estarei solto. Só que não, ele não era assim, não. Ficavam lá 10, 20, 30 anos, ou até morrer nos campos de concentração, isolados, sem nenhum contato com a família ou com a civilização. E assinavam confissões sem ler, eram torturados, ou apenas para sair de uma situação péssima para uma situação pior, eles concordavam em aceitar delações e coisas fraudulentas, como fazem hoje aqui. E lá na Sibéria, todo mundo sabe, um frio de 40 graus negativo, as pessoas com fome, doentes, torturadas, trabalhando duro nas minas de carvão, nos desmatamentos, nas madeireiras, na construção de estrada de ferro, abertura de canais, construções civis e etc. E as pessoas ficavam lá até morrer, trabalhando de graça para o Estado. Então os agentes da Polícia Federal Russa chegavam sempre na casa das pessoas de madrugada, arrombavam a porta ou pedalavam a porta e davam voz de prisão. Prisão para investigação, é coisa que só em ditadura pode existir, e aqui existe. Então eles mentiam, diziam, tu vai ir para um lugar melhor, não precisa nem levar nada, vai de pijama mesmo. E o cara saía com a roupa do corpo, e eles diziam, não, lá tem tudo, tu não precisa levar nada, vamos embora. E arrastavam o cara, levavam o cara embora. E no Brasil a Polícia Federal faz a mesma coisa, como fizeram com o deputado Daniel Silveira, que eu sempre cito como exemplo, que em 18 de fevereiro de 2021 chegaram na casa dele de madrugada, 23h30, e no seu apartamento, pedalaram a porta e deram a voz de prisão, e ele ficou preso por mais de 1 ano, e depois ele perdeu o mandato pelos seus colegas da Câmara, que a Câmara é capacho do STF, e foi condenado a mais de 8 anos de prisão, e até hoje ele continua preso lá no Rio de Janeiro. Então, pessoal, é isso que está acontecendo, é isso que... E qual é o crime do Silveira, Daniel Silveira? Ele fez um vídeo, ele criticou o STF por ocasião daquela morte de 2 PMs lá na entrada de um morro, porque o ministro Fachin tinha dado uma liminar proibindo as operações da Polícia Civil e Militar nos morros, não era para prender mais nenhum traficante no morro. Então, os caras tomaram conta do morro e começaram a invadir os outros morros. E 2 policiais foram mortos uns 2, 3 meses antes do ano de 2021, né? E aí esse deputado ficou muito chateado com isso e fez um vídeo acusando e criticando o STF. E aí resultou nisso aí. Mas na verdade ele estava pensando que estava fazendo um beija-flor, ele estava fazendo era um morcego. Então, meus amigos, vou deixar esse livro aqui, o Arquipélago de Alexandre Solzhenitsyn,
1976, ele está de graça em PDF na Biblioteca do Exército. Vocês entram na Biblioteca do Exército, pode baixar isso aqui se quiser, ou comprar na livraria. E um filme maravilhoso também que relata toda a tirania de um maior carrasco do mundo, que matou milhões de pessoas de fome ou fuzilado. O filme é Stalin, o Tirano Vermelho. Tá aqui, eu vou deixar o link da descrição, você coloca na barra do Google ali e assiste o filme para você ter uma ideia o que foi a ditadura stalinista na União Soviética. E aí vocês fazem um paralelo com o que está acontecendo no Brasil, vejam aqui os tiranos que nós temos aí, o cara que se declara comunista, o cara que diz que a democracia é relativa, e ele promete se vingar e prender todo mundo que criticar o governo. Se você não acordou ainda, eu digo que você não vai acordar mais. Então, meus amigos, que Deus lhe ajude e ajude a todos.